Senhor, minha mãe tem o mesmo colar da sua filha desaparecida. As palavras saíram baixinho, mas gelaram o coração de Lucas. Ele, que tomava seu café, como fazia todas as manhãs no banco da praça, parou de respirar por um segundo. A menina que falava isso tinha olhos vivos, cabelo castanho trançado e um jeito doce demais para o peso que carregava nas palavras. Sofia tinha apenas 7 anos, mas parecia enxergar além. Ela puxava pela mão uma mulher jovem, com o semblante cansado, mas com um olhar protetor. Marina, sua mãe, trabalhava em 2 empregos e trazia no pescoço um colar antigo, simples, mas com uma pedra azul no centro, exatamente igual ao colar que Lucas dera à sua filha, Isabela, no dia em que ela desapareceu há 20 anos. Lucas, agora com 55 anos, nunca mais foi o mesmo desde aquela tragédia. Viúvo, passou a vida buscando respostas, fazendo trabalho voluntário em orfanatos e centros comunitários, tentando dar sentido ao vazio que o consumia. Ele nunca mais havia encontrado nada que se conectasse a Isabela. Até hoje. Sofia, curiosa, perguntou se ele estava bem. Lucas, com a voz trêmula, respondeu que sim, mas seus olhos estavam fixos no colar no pescoço de Marina. Era impossível. Seria só coincidência? Ou Marina percebeu o olhar estranho e instintivamente cobriu o colar com a mão. Ela não gostava que as pessoas perguntassem sobre ele. Era a única lembrança que tinha da infância. Um objeto, que não sabia de onde viera, mas que carregava desde o orfanato onde cresceu. Lucas, sem coragem de perguntar diretamente, apenas murmurou: "Esse colar, onde você conseguiu?" Marina hesitou. Seus olhos se estreitaram. Ela não conhecia aquele homem. Por que ele parecia tão abalado? Foi então que Sofia, inocente, completou: "Mamãe sempre disse que tem esse colar desde pequena, que estava com ela quando a acharam sozinha, sem ninguém." Lucas sentiu o chão sumir. Marina foi achada sozinha. Com esse colar, o que isso significava? Sem saber, Marina acabava de acender uma fagulha em um coração apagado, mas a verdade por trás daquele colar era mais profunda do que qualquer um ali poderia imaginar. Marina não entendia por que aquele senhor parecia tão abalado com o colar. Tentou se despedir educadamente, mas Lucas, ainda confuso e com a voz embargada, perguntou: "Você foi adotada, não foi?" Ela gelou. Ninguém fazia esse tipo de pergunta do nada. Como ele sabia? Fui, aos 5 anos. Antes disso, eu só lembro de um campo vazio e de uma mulher que me dizia para correr, respondeu Marina, tentando manter a calma. Lucas ficou pálido. Isabela desapareceu com 5 anos. Também sumiu perto de um campo, e o colar era o mesmo. Ele respirou fundo, tentando não se desesperar. "Qual o nome do orfanato onde te deixaram?" perguntou. Marina, agora desconfiada, respondeu devagar: "Santa Luzias, no interior. Eu nunca soube quem me deixou lá." Lucas levou a mão à boca. Foi o mesmo lugar onde ele esteve anos atrás, procurando pistas da filha. Marina começou a se incomodar. "O senhor está me assustando. O que está acontecendo?" perguntou enquanto puxava Sofia mais perto de si. Lucas não queria causar medo, mas sentia que estava diante de algo maior do que ele podia imaginar. Era uma chance, talvez a última, de entender o que aconteceu com sua filha. Ele revelou: "Minha filha desapareceu há 20 anos, no mesmo campo onde você disse ter sido deixada, e esse colar foi o último presente que dei a ela. Ele era único, feito sob encomenda. Não existem 2 iguais." Marina ficou em choque. Suas pernas amoleceram. Olhou para o colar, depois para a filha e então para Lucas. Sua voz saiu em sussurro: "Isso é impossível. Eu não sou sua filha. Não pode ser." Mas algo dentro dela começou a tremer. Sofia, sem entender muito, segurou a mão da mãe. "Você tá bem, mamãe?" perguntou baixinho. Marina respondeu com um aceno, mas não estava. Nada estava. O passado que ela achava enterrado acabava de voltar e carregava um nome: Isabela. Lucas então sugeriu um teste de DNA. Não. Queria invadir, mas precisava saber. "Se houver uma chance, por favor, eu preciso saber." Marina estava dividida. O medo do que poderia descobrir,
Lutava contra a vontade de entender de onde realmente viera. Mas havia algo mais estranho ainda. O colar estava com ela desde antes do orfanato. Mas a lembrança mais antiga que tinha não era de um pai, nem de uma casa. Era de uma mulher gritando para ela correr. Uma mulher com os mesmos olhos de Sofia. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Deitada ao lado de Sofia, olhava fixamente para o teto, com o colar apertado entre os dedos. O que aquele senhor dissera continuava ecoando. Esse colar foi feito sob encomenda, só existia um. Por que ela tinha algo que nunca deveria ter chegado até ela? De repente, flashes antigos começaram a surgir em sua mente. Imagens que antes pareciam embaçadas, agora ganhavam nitidez. Um campo alto, barulho de passos correndo, e uma mulher ajoelhada à sua frente com sangue na testa e um olhar desesperado. "Corre, Isa! Corre!" A mulher gritava. "Isa!" Ninguém nunca a chamou assim. Seu nome era Marina, não era? Mas aquela voz, aqueles olhos assustados. Marina fechou os olhos com força. A lembrança parecia real demais para ser apenas imaginação. E o mais estranho, o rosto da mulher parecia demais com o dela. No dia seguinte, ainda confusa, Marina decidiu procurar por registros antigos do orfanato Santa Luzia. Depois do trabalho, pegou Sofia pela mão e foram até o arquivo público da Bzimuzis cidade. Lá, entre caixas empoeiradas, encontrou uma ficha com sua entrada. Criança do sexo feminino, 5 anos. Nome atribuído, Marina. Encontrada sozinha em campo rural, sem documentos, com um colar azul. Seu coração disparou. A ficha confirmava o que Lucas havia dito. Ela realmente foi encontrada com o colar. Mas o que mais a assustou foi uma observação rabiscada no canto da ficha. A criança responde ao nome de Isa, mas não lembra do sobrenome. A ficha tremia em suas mãos. Sofia, que folheava um livro infantil no canto da sala, se aproximou e disse com doçura: "Você tá triste, mamãe?" Marina forçou um sorriso. "Não, filha, só tô tentando lembrar de algumas coisas." Mas por dentro estava em ruínas. Ela voltou para casa com a sensação de que sua vida toda foi construída em cima de um silêncio. Decidiu então aceitar o pedido de Lucas. Ligou para ele, a voz ainda hesitante. "Podemos fazer o teste. Eu também preciso saber." Lucas chorou do outro lado da linha. "Obrigado. Seja qual for o resultado, eu prometo que vou respeitar." Mas no fundo, algo em Marina já começava a mudar. Como se ela estivesse se aproximando de uma parte esquecida de si mesma. Uma parte chamada Isabela. O dia do teste de DNA chegou, mas Marina mal conseguia dormir na noite anterior. Sua mente estava repleta de dúvidas, como um turbilhão que não a deixava em paz. Ela sabia que, ao fazer isso, estava prestes a abrir uma porta para um passado que talvez nunca fosse capaz de fechar novamente. Mas algo dentro dela a impulsionava. Algo mais forte que o medo, uma necessidade de saber a verdade. Quando chegaram ao laboratório, Marina estava apreensiva. Lucas, que já estava lá, aguardava com uma ansiedade visível. Ele a cumprimentou com um olhar cheio de expectativa, mas também de respeito, como se soubesse que esse momento não era fácil para ela. Ele sorriu com gentileza, mas seus olhos denunciavam o quanto ele ansiava por essa resposta. Enquanto o técnico recolhia as amostras de sangue de ambos, Lucas e Marina trocaram poucas palavras. Ela olhava para Sofia, que estava quieta ao seu lado, ciente de que algo importante estava acontecendo, mas sem entender a profundidade do que estavam prestes a descobrir. O processo levou o que pareceu uma eternidade, mas quando o resultado finalmente chegou, o ambiente mudou completamente. O telefone de Lucas tocou. Ele atendeu com a mesma expressão de quem já sabia o que viria, mas ainda assim se permitiu um último suspiro de esperança. "É ela, Lucas. É sua filha", disse o médico do outro lado da linha. As palavras foram como um choque elétrico para todos. Marina sentiu seu corpo tremer e por um momento o ar pareceu faltar. O que ela ouvia não fazia sentido, mas o que mais a abalou foi a reação de Lucas, que caiu de joelhos, chorando em silêncio. Sofia correu até ele, sem entender totalmente,
mas com o coração empático de uma criança abraçando-o. O que aconteceu, tio Lucas? Perguntou com a pureza de quem só quer conforto. Lucas, ainda sem conseguir controlar as lágrimas, a apertou nos braços. Eu achei minha filha, Sofia. Achei minha filha. Marina ficou paralisada, mas dentro dela uma onda de sentimentos conflitantes a invadiu. Felicidade, tristeza, alívio, todos estavam misturados. Ela sempre soubera que seu passado estava envolto em mistério, mas o que acabara de descobrir era muito maior do que ela imaginava. Eu sou a filha dele? Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas, olhando para ela, respondeu com um olhar profundo, quase como se reconhecesse nela a menina que ele perdera, mas agora encontrada de uma forma inesperada. Sim, você é, Isabela. Marina fechou os olhos, sentindo um turbilhão de emoções. Ela estava em choque, mas a sensação de pertencimento começava a emergir lentamente. Não sabia como nem porquê, mas naquele momento ela sabia que algo profundo havia mudado para sempre. O colar, aquele colar que sempre estivera com ela, finalmente fazia sentido. Ele era um elo perdido de sua própria história. A mulher do campo que lhe mandou correr tinha sido sua mãe. Ela sabia disso agora. Mas por que não se lembrava? Porque toda a sua infância parecia apagada. Ela olhou para Lucas, ainda em choque, mas sentindo algo que jamais sentira antes. Uma conexão perdida no tempo, que estava sendo restabelecida, mas com tantos pedaços faltando que ela não sabia como preencher. O clima na sala estava tenso. Lucas estava sentado à mesa, as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no chão. O silêncio pesado pairava no ar, mas Marina sabia que aquele silêncio estava prestes a ser quebrado. Sua mente estava cheia de perguntas, sem respostas, mas havia uma que se destacava acima de todas as outras. Por que ela foi abandonada? Sofia, sempre presente, observava a mãe com os olhos grandes, cheios de curiosidade, mas também de um toque de preocupação. Ela sentia que algo importante estava acontecendo, e seus instintos infantis a alertavam para que ficasse perto de Marina. Era como se, mesmo sem entender, ela soubesse que o que se passava era algo que mudaria suas vidas para sempre. Lucas, finalmente, quebrou o silêncio com uma voz trêmula, mas firme. Marina, nós precisamos falar sobre o que aconteceu. Eu preciso saber também sobre o que aconteceu com sua mãe. Ela engoliu em seco. Seus olhos estavam pesados de emoção, como se a verdade estivesse prestes a sair, mas ela não soubesse por onde começar. O medo de reviver a dor do passado a paralisava, mas sabia que não havia mais como escapar. Ela precisava enfrentar o que havia ficado enterrado por tanto tempo. Eu não me lembro de muita coisa, só de fragmentos, flashes que surgem de vez em quando. Uma mulher com o rosto cheio de lágrimas, uma casa pequena, uma voz me pedindo para correr. Marina fechou os olhos por um momento, como se tentasse lembrar demais, mas a memória era fragmentada, distante. Minha mãe, ela parecia tão assustada, como se algo terrível estivesse acontecendo. Lucas permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra, mas logo ele falou novamente, com um olhar carregado de dor. Marina, eu soube de algo sobre a sua mãe. Uma história que, talvez, você não conheça. Ele respirou fundo e se levantou. A mulher que você chama de mãe não foi quem te abandonou. Ela era forçada a fugir de algo muito pior. Marina olhou para ele com uma expressão de incompreensão. O que você está dizendo, Lucas? Eu sou o irmão dela. Sou tio de Isabela. Ele fez uma pausa. Minha irmã, sua mãe, foi sequestrada quando você ainda era uma criança. Ela não tinha escolha. O homem que a sequestrou a forçou a abandonar você, porque se não o fizesse, ele destruiria tudo o que ela amava. A revelação foi como um golpe no peito de Marina. Ela se levantou, quase em choque, sem saber o que sentir. A mulher com quem ela sempre acreditou ser sua mãe. A mulher que a criou não era sua verdadeira mãe. Que a verdadeira mãe, a mulher que ela via em seus sonhos, era alguém perdido há anos.
Marina tentou processar a informação, mas a dor em seu peito era insuportável. Por um lado, sentia alívio por saber que sua mãe jamais a abandonara voluntariamente. Mas, por outro lado, sentia uma profunda tristeza por todas as coisas que nunca teve a chance de viver ao lado dela. Lucas, onde está minha mãe agora? A pergunta saiu de sua boca antes que ela pudesse pensar. Sua voz estava embargada, cheia de emoção reprimida. Lucas desviou o olhar. Eu não sei. Depois do sequestro, nunca mais conseguimos encontrá-la. Mas eu encontrei você. Isso significa que ela ainda está em algum lugar e eu vou encontrar ela. Vamos encontrar ela juntos. As palavras de Lucas tinham um poder imenso. Marina sentiu uma onda de gratidão e esperança, algo que ela não sentia desde a infância, mas, ao mesmo tempo, uma imensa dor se apossava de seu coração. O que ela faria com todo esse amor perdido? O que ela faria com a saudade de uma mãe que não podia lembrar? O silêncio tomou conta da sala novamente, mas desta vez era um silêncio carregado de possibilidades. Marina sabia que o caminho à frente seria longo e difícil, mas uma coisa estava clara: ela não estava mais sozinha. Manhã seguinte, chegou com um peso ainda maior sobre os ombros de Marina. Ela sabia que o que acontecera na noite anterior havia sido apenas o começo de uma jornada que iria mudar completamente sua vida. Agora, com o conhecimento de que sua verdadeira mãe estava viva, mas perdida em algum lugar, ela não conseguia parar de pensar no que faria a seguir. Aquelas revelações haviam sido como uma avalanche de sentimentos que desmoronaram em cima dela, e ela ainda estava tentando recolher os pedaços. Sofia estava ao seu lado, tentando entender o que acontecia com a mãe, mas sem saber o que perguntar. Ela não conseguia entender a dor no olhar de Marina, mas sentia que, de algum jeito, tudo aquilo envolvia algo muito maior do que elas poderiam compreender. Lucas, por sua vez, estava mais determinado do que nunca. Desde a revelação de que ele era tio de Marina, ele se tornara uma presença constante e firme, como se sentisse que a responsabilidade de encontrar sua irmã e cuidar de sua sobrinha agora fosse sua missão. Mas ele sabia que isso não seria fácil. A busca por respostas ainda estava no início. Marina olhou para Lucas com os olhos marejados, mas determinada a não deixar a dor tomar conta dela. Ela queria encontrar a mãe. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de seu coração se sentia vazia, como se o destino estivesse jogando mais e mais perguntas sem respostas em seu caminho. Eu não sei o que fazer, Lucas, ela disse, sua voz trêmula, mas carregada de uma força nova. Tudo o que eu sei é que preciso encontrar minha mãe. Eu preciso entender por que ela foi forçada a me deixar, e eu preciso entender o que aconteceu com a minha vida. Lucas olhou profundamente para ela, com os olhos cheios de empatia. Nós vamos encontrar a sua mãe, Marina, eu prometo. E se precisar de mim, eu estarei aqui. Nós vamos juntos. E foi naquele momento que algo dentro de Marina se quebrou, mas de uma forma libertadora. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha Lucas ao seu lado e tinha Sofia, a pequena que, embora não compreendesse totalmente o que estava acontecendo, era uma fonte de alegria e força em sua vida. Enquanto isso, uma nova luz parecia brilhar no horizonte. Algo dentro de Marina começou a crescer. Ela não sabia se seria fácil, mas ela estava determinada a ir atrás de sua mãe, a resolver os mistérios que haviam marcado sua vida desde o começo. O passado tinha sido cruel, mas o futuro estava ao seu alcance. O telefone de Lucas tocou. Ele atendeu rapidamente, e sua expressão mudou ao ouvir o que estava sendo dito. Marina o observou ansiosamente, e a tensão no ar aumentou. Quando ele desligou, o olhar de Lucas estava mais decidido do que nunca. Marina, há uma pista. Eu consegui rastrear um lugar, e está relacionado à sua mãe. O que aconteceu a seguir foi um choque de emoções para todos. Eles estavam prestes a dar o primeiro passo para encontrar a mulher que Marina tanto buscava. As perguntas sobre seu passado, sobre o abandono e sobre a dor de uma infância sem respostas, estavam prestes a ser respondidas. No entanto, eles não sabiam o que exatamente os aguardava. O que eles descobriram nos próximos dias mudaria não apenas as suas vidas, mas também a vida de todos os envolvidos. E, finalmente,
Marina sentiu algo que não sentia desde a infância: esperança. A esperança de que talvez o tempo perdido não fosse em vão. A esperança de que no fim das contas ela ainda poderia encontrar o que mais desejava: a verdade.